quem acompanha o programa Voz dos Vales, na última sexta-feira, acompanhou uma edição especial que se estendeu até por volta das 8h30, 9 horas da noite, por conta de um trágico acidente registrado na BR-116, próximo ao município de Campanário. Foi numa ponte onde aconteceu uma violentíssima colisão envolvendo uma veraneio e um ônibus de turismo. O ônibus que teria saído de Novo Cruzeiro, sentido Piracicaba, no interior de São Paulo. A veraneio fazia o percurso no sentido contrário. Segundo consta, levantamentos preliminares, inclusive de uma nota emitida pela Polícia Civil, as primeiras informações levando a crer que a veraneio tenha apresentado um problema mecânico na sua barra de direção, invadindo a contramão e provocando o acidente. Gente, foi um cenário realmente de terror, um cenário dos mais tristes registrados nesses últimos anos nas estradas da nossa região. E uma comoção em todo o estado de Minas Gerais e também no interior de São Paulo, para onde viajavam várias destas vítimas que estavam no ônibus com destino a Piracicaba. Infelizmente, tivemos o registro de 8 mortes, sendo 4 vítimas da veraneio, com pessoas que moravam em São Tomé das Letras, e 4 vítimas que estavam no ônibus de turismo. Inclusive o motorista de 26 anos, que residia, era natural, aqui do município de Teófilo Otoni, foi sepultado num clima de muita dor e de muita comoção neste final de semana. Realmente uma situação triste, trágica, que teve que mobilizar uma força-tarefa de vários órgãos que cuidam, do resgate a essas vítimas em caso de acidente, Corpo de Bombeiros, SAMU, equipes das secretarias municipais de saúde, daqui de Teófilo Otoni, de Itambacuri, de Campanário, profissionais autônomos, populares que passavam pela região, todo mundo comovido e tentando fazer alguma coisa para prestar socorro a estas vítimas de uma tragédia realmente impressionante. E graças a Deus, a tragédia ainda não foi maior do que poderia ter sido, graças ao empenho também das equipes de resgate, das forças de segurança pública, dos socorristas, do SAMU, do Corpo de Bombeiros e também dos voluntários que conseguiram retirar muita gente de um ônibus que despencou de uma altura entre 7 e 10 metros de uma ponte após a colisão com essa veraneio. Inclusive, nos primeiros momentos, falavam-se em 10 óbitos, números que depois foram corrigidos. Tamanho eram as buscas aí por informações que acabavam chegando, de certa forma, desencontradas, até porque a prioridade era prestar assistência, prestar socorro o mais rápido possível a quem estava vivendo aquele drama, aquele terror registrado na noite de sexta-feira. Eu vou trazer agora o repórter Alain Martuchelli fazendo um apanhado geral desta situação, inclusive com as imagens lá do local do acidente. Infelizmente, com 8 vítimas fatais, dezenas de pessoas feridas que foram atendidas em Teófilo Otoni, Itambacuri, Campanário e em Governador Valadares. Alain Martuchelli e o relato desse trágico acidente na BR-116, próximo a Campanário. 8 pessoas morreram no acidente entre um ônibus e um carro na BR-116 em Campanário. 6 mortes foram confirmadas no dia do acidente, na sexta-feira, dia 12, e outras 2 ocorreram na madrugada de sábado, dia 13. Segundo informações da Polícia Civil, os corpos de 6 vítimas foram levados para o IML de Teófilo Otoni. Entre as vítimas estão pai e filho que viajavam no carro. Dos 6 ocupantes do automóvel, 4 morreram no local. Inicialmente, a informação era de que a mãe do menino estava no carro e havia morrido, mas o IML de Teófilo Otoni, responsável pela identificação das vítimas, informou que trata-se de uma outra mulher. Foi divulgado também no mesmo dia que eram 10 vítimas fatais, mas a informação foi corrigida
horas depois. A Prefeitura de São Tomé das Letras fez uma postagem nas redes sociais lamentando a morte dos 4 ocupantes do carro que moravam na cidade. 2 deles eram artesãos conhecidos e participavam constantemente de feiras. A informação é de que eles seguiam para um evento religioso na Bahia. Mais de 25 pessoas tiveram ferimentos e algumas delas foram socorridas em estado grave. As vítimas foram levadas para hospitais de Governador Valadares e Teófilo Otoni. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros ajudou no atendimento. Em nota, a Prefeitura de Teófilo Otoni informou que um plano de contingência foi montado para atender as 28 vítimas levadas para as unidades de saúde locais. Entre os feridos estão 4 crianças, sendo que 2 permanecem na UTI. Uma delas passou por cirurgia. O município destacou ainda que o estoque do Banco de Sangue do Santa Rosália, hospital, que foi centro de atendimento das ocorrências, foi afetado por conta da demanda e precisa de doações. O Hemocentro fica na rua Doutor Onofre, número 575, no centro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus caiu em uma ponte no rio Itambacuri após bater em um carro. O ônibus seguia de Novo Cruzeiro para Piracicaba, em São Paulo, com 43 passageiros. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a perícia esteve no local e que, no primeiro momento, observou-se uma possível falha mecânica no veículo veraneio. Ao vivo, durante o programa Voz dos Vales da sexta-feira, emocionado, o prefeito de Novo Cruzeiro, Nem Capotão, falou do desespero e na tentativa de amenizar a dor dos familiares presentes. Oi, Alan, uma situação triste, né? A gente está bastante consternado, tristeza. E eu estou aqui na porta do Hospital Santa Rosália tentando obter alguma informação aqui. Desculpa, pessoal, aí, a voz embargada, mas situação muito triste mesmo. A gente está aqui tentando ajudar de alguma forma. O tenente Alonso, do Corpo de Bombeiros, também explicou como foi a dinâmica da ocorrência. Bom, nos deparamos com o ônibus que despencou aqui dessa ponte de cerca de 10 metros, com diversas vítimas ainda dentro do veículo, inclusive com 2 vítimas presas às ferragens, onde tivemos que usar as nossas ferramentas, né, de desencarceramento para retirar essas vítimas. Até então, a lista de passageiros que a empresa forneceu são 43 passageiros. Dentre eles, identificamos 2 óbitos, uma mulher e um bebê. Temos também o veículo que colidiu com o ônibus, temos 4 vítimas fatais e outras 2 que já foram socorridas. Então, no total, 49 vítimas, sendo 6 fatais. Tenente, de início, qual a principal causa desse acidente? Segundo informações aqui de testemunhas, o veículo veraneio havia tido um problema mecânico, invadiu a contramão, o ônibus colidiu com esse veículo, tentou desviar, porém perdeu o controle direcional do veículo e caiu, após a ponte. Quebrou a proteção aqui da ponte e caiu cerca de 10 metros. Isso não é informação de testemunhas, mas somente após o trabalho pericial que nós podemos confirmar a dinâmica do acidente. Obrigado, tenente. Isso, pelos vestígios aqui nos locais, a gente acredita que tenha quebrado a barra de direção do lado esquerdo e soltado o pneu. E com essa situação, o veículo acabou rodando apenas em 3 eixos, em 3 rodas, e por isso invadiu a contramão e acabou colidindo frontalmente com o ônibus. O ônibus está com itinerário de Novo Cruzeiro para Piracicaba, no interior de São Paulo. Mas, segundo algumas pessoas do ônibus, o itinerário delas são diversos. Alguns iam para Belo Horizonte, Campinas, Contagem, mas o itinerário total do ônibus é Novo Cruzeiro, Piracicaba. Um representante da empresa proprietária do ônibus informou que o veículo foi contratado por uma agência de Piracicaba e que uma equipe está na região onde o acidente aconteceu para prestar apoio aos passageiros. Tragédia, né, gente? Que cenário terrível, de muita dor, de muita tristeza, de muito sofrimento. Infelizmente, com 8 vítimas fatais, 6, que faleceram no mesmo dia, do acidente, e outras 2 que faleceram mais tarde. Uma em Itambacuri, que foi o motorista, foi levado para lá, para Itambacuri, infelizmente não resistiu, o motorista do ônibus, e outra vítima que faleceu no Hospital Santa Rosália, aqui em Teófilo Otoni. No sábado, o doutor Edilânio, secretário municipal de saúde, ainda atualizava, fazia um balanço da lista de feridos e de vítimas fatais
ainda com algumas informações que restavam a ser confirmadas. Ele apresentava esse balanço à imprensa, falando do trabalho que teve que ser mobilizado para prestar socorro a estas vítimas desse gravíssimo acidente e também fazendo um alerta para que quem puder faça doação de sangue ao Hemocentro no Hospital Santa Rosália. Não apenas por conta dessas vítimas do acidente, que grande maioria acabou precisando aí de sangue, né, de doadores de sangue, mas também porque o estoque já vem crítico há muito tempo. E é numa hora como essa que a gente sabe da importância que tem um doador de sangue para ajudar a salvar a vida de quem precisa. Vamos acompanhar o balanço que o doutor Edilânio fazia no sábado, um dia depois desse acidente registrado lá próximo a Campanário. Fazendo o balanço do acidente que nós tivemos ontem aqui na nossa cidade Coirmã, Campanário, 28 pessoas adentraram no Teófilo Otoni, infelizmente 21 dessas no Hospital Santa Rosália, sendo que 4 crianças, duas delas permanecem na nossa UTI, uma foi cirurgiada em estado grave, mas está estável. Infelizmente agora pela manhã acabamos de perder um dos acidentados no Hospital Santa Rosália. Na nossa UPA adentraram 5 pessoas, 2 delas foram transferidas para o Santa Rosália e também para o Raimundo Gobira, onde estão estáveis. No Hospital Raimundo Gobira, deram entrada 2 pessoas, tá? Sabemos que, então, infelizmente, 6 pessoas morreram no local e uma também faleceu ontem mesmo na cidade de Tambacuri. Então, no total, confirmados até então, 7 pessoas que vieram a falecer. E solicitamos a todos vocês observar a importância que é a doação de sangue. Então, o Hospital Santa Rosália está com as portas abertas para que recebam sangue, não só para essas pessoas que estão precisando nesse momento, mas também para que o estoque do hospital, do banco de sangue, seja ressarcido, né? E, consequentemente, tenhamos o maior estoque de sangue quando precisarmos. Com isso, grande abraço a vocês e com Deus, e vamos nos cuidar, viu, gente? Grande abraço. Tá aí o doutor Edilânio, secretário municipal de saúde, aliás, enaltecer o trabalho aqui realizado pelos órgãos de saúde em Teófilo Otoni, a começar pelo SAMU, né, que teve na regulação lá o doutor Daniel Dias e toda a equipe, mobilizando, comunicando aos demais hospitais, montando uma verdadeira força-tarefa, que aí contou com o apoio da UPA, do Hospital Raimundo Gobira, o Bom Samaritano, o Hospital Santa Rosália, enfim, todas as unidades de saúde daqui de Teófilo Otoni mobilizadas para o atendimento, para o socorro a estas vítimas dessa catástrofe. Inclusive, profissionais da saúde que estavam de folga nos hospitais, no SAMU, na Secretaria de Saúde, mas que prontamente foram até os locais, atendendo o chamamento das autoridades para poder ajudar de alguma forma a amenizar a dor e o sofrimento das pessoas que estavam envolvidas nessa tragédia que aconteceu na BR-116. Das vítimas que vieram para Teófilo Otoni, o Hospital Santa Rosália divulgou hoje uma nota de que pelo menos 14 pessoas permanecem internadas naquela unidade de saúde, 2 delas na UTI, uma criança e uma mulher de 31 anos de idade com ferimentos graves. Eu vou chamar o repórter Estevão Silva para atualizar esses dados aí do acidente em relação às pessoas que permanecem internadas no Hospital Santa Rosália. O Hospital Santa Rosália em Teófilo Otoni informou na manhã desta segunda-feira, dia 15, que 14 pessoas, sendo 12 adultos e 2 crianças, envolvidos no acidente que matou 8 em Campanário, permanecem internados na unidade. Ainda conforme o hospital, 2 pacientes seguem internados na UTI, um menino e uma mulher. Entre os internados está um menino de 10 anos, que, segundo a polícia, era passageiro do veraneio. Outro passageiro do carro que sobreviveu, um adolescente de 17 anos, também ficou internado desde o dia do acidente e recebeu alta neste domingo, dia 14. A batida entre um ônibus e um carro na BR-116 em Campanário aconteceu na tarde desta sexta-feira, dia 12. 4 pessoas morreram na hora e outras 2 morreram na madrugada de sábado. Para a Rádio 98, Estevão Silva. Portanto, 8 vítimas fatais nesse acidente trágico registrado na BR-116. E o Estevão falava dessa criança de 10 anos que estava na veraneio. Essa foi uma das primeiras vítimas socorridas pela equipe do SAMU, inclusive trazida na ambulância em que estava o coordenador do NEP,
o Vinícius Pinheiro. Ele até, durante a nossa participação naquela oportunidade, falava da gravidade e da dificuldade que teve para estabilizar essa criança, para que ela pudesse chegar com vida ao Hospital Santa Rosália, onde foi submetida à cirurgia e permanece internada ainda com lesões graves na UTI. Nossas orações, né? Nosso pedido a Deus para que possa cuidar de todas essas pessoas, amenizando o sofrimento e restabelecendo a saúde de todas elas. Do veraneio, em que estavam 6 pessoas, 2 escaparam com vida. Essa criança de 10 anos, a que nos referimos agora há pouco, e também um adolescente de 17 anos de idade que teria recebido alta ontem, domingo, no Hospital Santa Rosália, aqui em Teófilo Otoni. As outras 4 vítimas fatais, né? Foram 4 da Veraneio e as outras 4 vítimas fatais do ônibus aqui da região de Novo Cruzeiro, que saiu de Novo Cruzeiro com destino a Piracicaba. Eu vou atualizar agora a identificação dessas vítimas, das pessoas que morreram, infelizmente, nessa tragédia na BR-116. Na Veraneio, 4 vítimas fatais: o Pedro Davi Menezes, 41 anos de idade; Tauana Baroni, a idade não foi revelada; o Cadu Menezes, uma criança de apenas 5 anos de idade, filho do Pedro Davi Menezes; e a Raquel Barros, que a idade também não foi revelada. Essas vítimas aí, lá de São Tomé das Letras. Inclusive, a prefeitura de lá emitiu nota, né, lamentando. 2 dessas vítimas eram artesãos muito conhecidos lá naquela cidade, que participam de várias feiras aí pelo Brasil afora, feiras de artesanato, e estas pessoas estariam participando ou se deslocando para participar de um evento religioso aí na região da Bahia, no Vale do Jequitinhonha, aí para cima, não sabendo o local exato onde elas participariam desse evento. Infelizmente, 4 vítimas fatais no ônibus, né? 4 vítimas fatais no ônibus, que é a Luna Batista de Jesus, que era moradora de Santa Maria. O pai dela era natural de Novo Cruzeiro. Pelas informações, teria ido visitar o pai, né? Visitar os parentes em Novo Cruzeiro. Quando retornava lá para a região de São Paulo, aconteceu essa tragédia e a Luna Batista de Jesus faleceu. O Eriane Ketley, de 25 anos, o Eriane Ketley de Jesus, 25 anos de idade, era psicóloga e era professora lá em Sumaré. A escola onde ela lecionava também emitiu uma nota de pesar, lamentando a morte, né, da professora, o Eriane Ketley, 25 anos de idade, o Eriane Ketley de Jesus. Também no ônibus faleceu a senhora Maria Ferreira de Jesus, 78 anos de idade, de Ladainha, natural lá da cidade de Ladainha. E a outra vítima fatal desse acidente, infelizmente, o motorista do ônibus, o Júlio César Oliveira, 26 anos de idade, natural de Teófilo Otoni, e o pai dele, num clima de muita dor, de muita tristeza, uma situação realmente desesperadora, falou a respeito do acidente. Segundo o pai do Júlio César, o sonho do filho dele era mesmo de ser motorista, de transportar vidas pelas estradas do Brasil, e esse sonho interrompido de uma forma trágica com esse acidente na BR-116. Aliás, a família lá em São Paulo, vivendo uma angústia à procura de notícias, só conseguiram a confirmação do que havia acontecido com o Júlio César na madrugada já do sábado, né, no início da madrugada de sábado. O repórter Josilei Silva acompanhou o velório que aconteceu aqui em Teófilo Otoni, do Júlio César Oliveira, 26 anos de idade, motorista do ônibus da empresa Transminas, que saiu de Novo Cruzeiro com destino a Piracicaba. Vamos acompanhar essa reportagem aí do Josilei Silva. O corpo de Júlio César de Oliveira Matos foi velado na capela velório da funerária Teófilo Otoni. Familiares e amigos fizeram a sua última homenagem. Júlio César de Oliveira Matos tinha apenas 26 anos de idade e 7 que já estava fazendo as suas viagens pelas rodovias federais e estaduais. De acordo com o seu pai, era um sonho do filho e que foi interrompido por um trágico acidente. É o sonho dele, né? É o sonho dele.
coração tá quebrado. Acabou com a minha vida. Só isso. Eu, sem falar, não tenho o que falar. Acabou com a minha vida. A família ficou sabendo. Eu, por exemplo, estava em São Paulo, né? Por último, a gente ficou sabendo que ele na final, tava aquela conversa, muitas informações. A gente não sabia o que estava acontecendo na verdade. A gente só veio saber do fato mesmo, já era quase meia-noite, que me disseram que ele tinha falecido. Muita procura, a família inteira se empenhou, os amigos se empenharam. Liguei para cá para vários colegas, vários amigos, os primos, e todo mundo se empenhou e graças a Deus nós achamos ele em Itabacuri. O laudo médico diz lá no atestado que foi hemorragia interna, né? Ainda de acordo com Milton César Matos Batista, pai de Júlio César, a empresa não prestou nenhum tipo de assistência à família. Olha, infelizmente, é doloroso falar isso, mas infelizmente não. Segundo as pessoas que é responsável lá pela empresa, que não era responsável também, depois a gente foi averiguar, as pessoas que estavam dando certo tipo de suporte para a gente, não era nem da empresa. Depois que o dono veio falar com a gente, a real causa. Mas até ainda eu não estou sabendo de nada, porque eu estou esperando os fatos concretos, né, que é o boletim de ocorrência, para mim saber o que houve na verdade, o que os policiais colocaram lá, entendeu? Mas a princípio é exatamente o que eu falar. A conversa de que ele pediu para estar no ônibus, parece que no momento, horário de almoço, vinham os três em comboio, ele pediu para trocar de ônibus? Bom, segundo um dos motoristas que eu tive contato, e ele disse para nós que no momento lá da troca do motorista, que eles pararam para almoçar, uma coisa desse tipo assim, parece que teve uma troca de motorista, e ele falou com ele: olha, esse ônibus não é o ônibus que você vai. Só que infelizmente ele teve que ir. Quem era o Júlio César? Júlio César era amigo, um filho maravilhoso, sem comentários. Eu não tenho nem que falar, me expressar dele, porque era um filho maravilhoso, amigo de todo mundo. Então você vê todo mundo aí como é que tá, os amigos de São Paulo, tá todo mundo desesperado. E aí era o companheiro. Quantos anos? 26 anos. Quanto tempo de estrada? Olha, de estrada, aí ele tinha aí, trabalhando ao todo aí uns 7 anos. Mais ou menos. Milton César deixa uma mensagem às famílias das vítimas mortas e que ainda lutam para a sobrevivência. O que eu deixo é o seguinte: Deus no coração de todos, Deus abençoa todas as famílias e força, é o que eu tenho que falar. Que Deus abençoe todo mundo. Da Capela Velório, o corpo foi encaminhado ao Vale das Flores. 28 minutos. Muito triste, né, gente? Muito triste, cenário desolador. E muitos sonhos interrompidos no meio do caminho, né? Inclusive de crianças. Lamentavelmente, crianças que faleceram nessa tragédia que aconteceu aí, nessa BR-116, próximo ali a Campanário. Somente Deus mesmo para confortar o coração, né, dos familiares, de todas as pessoas envolvidas nessa tragédia e restabelecer a saúde daqueles que ficaram lesionados aí. E mais uma vez externar a gratidão de todos, as equipes de saúde, aos socorristas, a todos que se mobilizaram numa verdadeira força-tarefa para dar conta de atender uma das maiores catástrofes dos últimos tempos nas rodovias aqui da nossa região. E mais uma vez, reforçar o apelo para você que tem condição de doar sangue, procure o Hemocentro do Hospital Santa Rosália. Tem muita gente precisando ainda da doação de sangue e é nestas horas que a gente sabe e que a gente traz a importância, né, do doador. Porque a gente nunca sabe quem é que vai precisar. Uma hora é uma pessoa que você não conhece, está salvando a vida de quem você nunca viu. Outra hora pode ser alguém próximo a você. E todos nós que estamos nesse mundo estamos sujeitos a viver algum tipo de imprevisto. Então, se você tiver condição, procure lá o Hemocentro do Hospital Santa Rosália, faça a doação para ajudar a salvar vidas. O nível do estoque está crítico e o que tinha praticamente foi utilizado para prestar socorro, para prestar assistência às vítimas
dessa tragédia que aconteceu aí na BR-116. Que Deus restabeleça a saúde das pessoas que escaparam, né, com vida desse trágico acontecimento, e que Deus conforte também o coração dos familiares, dos amigos, dos familiares de todos aqueles que perderam alguém nesse fato trágico registrado na Rio Bahia, na BR-116, na tarde da última sexta-feira.